Bom dia a todos. A Lourdes acabou já adiantando, né? Introduzindo o tema da palestra, que nós não estamos sós. Você não está sozinho, esse é o tema. Que Deus e Jesus nos abençoe e continue vigiando aqui os nossos passos, né? Isso é uma coisa que eu tenho falado às vezes no final do passo, mas essa palestra me fez pensar sobre essas palavras. Que Jesus continue vigiando os seus passos. Ele vigia, mas nós vamos ver que a coisa é ao contrário, né? E nisso nós não estamos sós. Eu vou começar a fazer uma introdução lá em relação ao Evangelho. O Evangelho vem de uma palavra do grego chamado aielio. E o eu, que a gente, o prefixo eu, designa-se bom. E aielio quer dizer notícia, né? Então o Evangelho é uma notícia boa, uma notícia doce, uma notícia alegre, né? Agradável, feliz. Então isso quer dizer o Evangelho. Portanto, ele confirma a notícia boa, tal de felicidade, maravilhosa, uma boa nova. Costumeiramente nós empregamos que é o Evangelho de Jesus, mas Paulo nos corrige dizendo que é o Evangelho de Deus. É o próprio Deus que anuncia a notícia, asseverando que um dia essa notícia chegou à terra na forma de um ser humano, um ser imortal, que era Jesus. Tá certo? Muito bem. Então Jesus, segundo alguns livros espíritas, acho que naquela carta de Paulo da Doutrina, ele diz: Jesus é um evangelho vivo. Então o que quer dizer isso? É uma mensagem exemplificada, né? Ele caminhou, ele falou, ele ouviu, ele interagiu, auxiliou, ele curou, ele orientou, tudo de forma exemplificada, viva, né? Provou que tinha a existência do corpo espiritual, da vida após a morte. Então Jesus não consiste numa ideia, não consiste numa teoria, símbolo, numa imagem, né? É um espírito mortal e está vivo como estava, que os seus exemplos estão vivos e sempre ainda estão, né? A diferença entre nós cristãos de hoje e aqueles cristãos lá primitivos da sua época é que ele sentiu a presença de Jesus sem precisar recorrer a um pedaço de papel, que é a Bíblia, né? Para efetuar essa conexão. Mas nós tinha essa missão de trazer essas ideias, e que bom que tinha escrita, e ela vem em formas de palavras. Então a gente tem que estabelecer uma relação profunda com Jesus, e essa relação com Jesus exige uma amplificação da nossa sensibilidade, da nossa percepção, na medida que Ele segue interagindo conosco, né? Porém ainda, infelizmente, sem achar muita reciprocidade, né? Porque a gente ainda falta muita prática. Em síntese, o Evangelho de Jesus, ele é vivo. O Evangelho é o Espírito de Jesus e ele está atuante, ele circula, ele visita, ele delibera, ele recorre aos poderes de tantos trabalhadores, como a Lourdes diz, para auxiliá-lo, né? E de uma coisa, de um momento que ainda está incompreensível para nós vamos chegar lá. Em resumo, quer dizer o quê? A palavra que eu estou inclusive usando aqui, ela é limitada. A palavra é limitada. Não adianta eu decorar a Bíblia. Ela tem que ser transformada em ação, né? Por isso, o Evangelho vivo, né? Vivenciando, quer dizer, é um Evangelho para ser vivenciado, né? E para ser, a gente vai vivenciar e para a gente tentar treinar através dele. Aí eu vou caminhar um pouco mais, vocês vão entender, pegando uma passagem lá do Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo de 23 a 27. E essa passagem, ela ocorreu lá no lago de Genezaré, que esse lago era tão grande que se chamava de Mar da Galileia, mas na verdade não é um lago. Eu tive o prazer de Deus de conhecer pessoalmente esse lugar.
E é muito lindo, é um lago grande demais. E lá ocorriam muitas tempestades, né? E as embarcações na época dos pescadores eram pequenas. Então nessa passagem de Mateus, ela começa assim: e tendo ele embarcado no barco, ou seja, Jesus foi o primeiro que entrou no barco. Essa passagem diz. Começa dizendo então que ele tomou a iniciativa de entrar no barco e não havia ninguém. E seus discípulos seguiram a ele. Então Jesus entra no barco, depois vem os discípulos. Jesus, então, aí nessa hierarquia dos Cristos, você sabe que ainda tem até do Espírito Puro, tem uma hierarquia, a gente não entende nada. Ele chegou no topo. E quando chega no topo, ele fica infalível. Não comete mais equívoco, pois está em comunhão absoluta com Deus. Esse está bom. Daí não tem mais erro. Mesmo que ele estiver encarnado. Nós não temos nem cognição para entender o que é. Não é a nossa hora ainda. E esse Cristo, então, ele formou o orbe. Ele recebeu de Deus a incumbência de formar e suprir a terra. Ele acompanhou todo o período do mundo primitivo até ascender ao mundo de provas e expiações. Quer dizer que Cristo entrou primeiro, ele chegou primeiro aqui no barco, ele preparou, ele veio aqui para preparar antes de nós estarmos aqui. Depois nós vamos seguir. Esse é o simbolismo que tem nessa passagem. Então Cristo não está nos seguindo. Ele está sempre à frente. E quem tem que segui-los? Nós. Por isso, quando eu disse no início que Deus continua seguindo os passos, Ele está seguindo, mas quem tem que seguir os passos dele somos nós. Ele já deu o exemplo. Eu vou lá na frente, eu vou primeiro. Mas depois vocês têm que me seguir. Muito bem. E por que então não estaria ele agora à frente de nós? Porque a gente vê tanta atrocidade no mundo, a gente dá a impressão de que está sem comando. E não está, né? Então, por que ele não estaria agora à frente de nós, preparando para essa transição importante que está ocorrendo no planeta agora? Ou seja, os discípulos vêm depois. E nós temos que seguir também esse exemplo. Que eles foram seguindo o quê? Os princípios de Jesus, a moral de Jesus, é isso que eles estavam seguindo, porque Cristo não veio na terra para formar religião e separar os povos, não foi isso que ele veio fazer, né? Ele veio revelar a lei divina, moral, que vigora em trilhões de planetas neste universo, é a mesma lei, né? Ensinando, vivenciando, exemplificando, esse aí foi o Jesus. E continuando na passagem de Mateus. Então, só relembrando, ele entrou no barco, os discípulos depois. Aí continuando. Eis que houve uma grande tempestade, né? De 6 nós, diz a Bíblia. Aliás, 6 nós é o que você mede a tempestade, que até gerou uma palavra em português chamada cisne. Quando você fala um abalo sísmico, quer dizer dos 6 nós lá de Jesus, né? Originou essa palavra, tudo saindo do lugar. Aquilo estava simbolizando, começou uma tempestade, estava Jesus no comando, os discípulos dentro do barco e aquela tempestade. E não é isso que nós estamos vivendo agora? Violência, pandemia, problema social, guerra. É o mar da vida corporal, cheio de aflições, onde o desespero está tomando conta de nós, de muitos de nós. Achando às vezes que vai dar tudo errado, nós falamos que não vai dar certo. A coisa não está indo bem, parece que está caminhando para o fim, não tem como dar certo, né? Parece que a gente não tem mais saída. Vamos voltar lá para o barco? E o Cristo? Depois que entrou no barco, os discípulos entraram, começou a tempestade. As ondas passavam por cima do barco, aquele desespero. Jesus fez o quê? Encostou, deitou e dormiu. Ué, qual o simbolismo? A lição de que nos momentos de desafios
de expiações e provas, os benfeitores não podem assumir a condição da nossa vida. Eles não podem passar a prova por nós. Por isso o simbolismo, Jesus falou: eu vou dormir com vocês. Né? Então Cristo só observa, fica ali atento. Porque na tempestade a única coisa que a gente não pode perder é o rumo. Não pode perder o rumo. Né? E neste momento, às vezes quando a gente achar, eu vou fazer um parênteses, nós temos uma ferramenta importantíssima, chama-se prece. Né? Emmanuel, num texto que chama a prece, ele diz o seguinte: a oração não será um processo de fuga no caminho escuro que nos cabe percorrer, mas constituirá uma abençoada luz no nosso coração, clareando-nos a marcha. Está na tempestade, ora, não desespera para não perder o rumo. E ele segue ainda, Emmanuel: ainda mesmo que te encontres num labirinto inextricável das provações inflexíveis, tanto palavra boa, né? Inflexíveis, ainda mesmo que a tua jornada se alongue sob o granizo da discórdia e incompreensão, em plena sombra, cultiva a prece. Com a mesma persistência que te induzes à procura da água para a sede e o pão para a fome. Né? Então, mais uma coisa, o Evangelho segundo o Espiritismo, depois de nos esclarecer tanta coisa, termina com o quê? Orações. Percebe? E continuando. E aí, voltando para o barco, tempestade, Jesus dormindo. E aí, os discípulos chegaram perto dele, né? Jesus, salve-nos. Estamos morrendo. Desesperado. Não, desespero perde o rumo. Né? E Jesus foi firme. Porque sois covardes? Em grego ele disse assim: oligopistoi. Óligo quer dizer pouco. Oligofrenia, pessoa com pouco desenvolvimento intelectual, com problemas. Ou então, oligopistoi, ou seja, pequeninos da fé, pessoas de pequena fé. Deu-lhe uma bronca. Ele repreendeu os ventos, repreendeu o mar e tudo virou calmaria. E os discípulos disseram: qual a natureza desse ser que o mar obedece a ele? E vamos seguir, porque Jesus tem energia e tem misericórdia. Só que a tempestade é para o Senhor padecer. Jesus pode, a hora que Ele quiser, acalmar todas as tempestades que a gente está vivendo nesse mundo aqui. Mas se Ele fizer isso, como é que nós vamos aprender? Como é que nós vamos evoluir? Como é que nós vamos fortalecer o espírito? Não dá, né? E ao nosso lado sempre estará Cristo e os seus emissários, né? Nunca estivemos e nunca estaremos sozinhos nesse barco. Ele já exemplificou lá. Ele consola, ele esclarece, né? Que inclusive é um papel aqui da casa espírita. Se chega uma pessoa ali na frente, chega desorientada, sem rumo, o que você tem que fazer? Está desorientada? Nós damos esclarecimentos. Agora, se ela entra ali totalmente desesperada, primeiro você acolhe. Você acolhe, consola, dá o passe, encaminha para toda aquela rede que a casa espírita tem e depois você esclarece. Com fé. E fé não é crer, fé é confiar. Fé vem da palavra fides, que quer dizer confiar, fidelidade. Não é crer, não, é com fé, com confiança. Aí vou parar para contar uma historinha. Tem uma minha, é bem antiga, mas é importante para ver que ela cabe no contexto. Estava no avião, no primeira fileirinha que eles reservam, uma senhora de idade e tinha uma criancinha ali do lado. E aí começou aquela turbulência. O avião chacoalhava, descia, aí tudo rezando, a velhinha já estava, meu Deus do céu. E a criança, brincando no tablet lá, e todo mundo, e a criança.
E a mulher desesperada falou assim, a criança, mas o que você faz que você está tão calma? Ela falou assim, o meu pai é que está pilotando isso. É a confiança. Então a gente tem que confiar nesse Jesus que está comandando o barco. Certo? Então nós temos que confiar nesse nosso comandante. Foi isso que Jesus quis dizer aos discípulos. Vocês não confiam? Eu estava lá. A menininha confiou, mas os discípulos não. Eu estou dentro do barco. Então o mundo está nesse auge de transição planetária, essa turbulência. Nós estamos, olha, mergulhados nessa tempestade, que já era prevista por Cristo. Já era prevista, não que ela seja, mas já estava prevista essa turbulência aqui. Né? Espíritos perturbados que estavam em níveis inferiores, espíritos caídos, encarnaram em massa, provocando uma mudança no panorama do mundo físico, trazendo vícios, ideias desequilibradas. Isso é transição planetária. Se soubesse como isso me acalmou quando eu li, eu estava mesmo quase para meu ombro. Falei, gente, não é possível que vai dar certo no mundo. E as coisas que a gente vê no Brasil e fora, mas não, eu falei, ai que bom, eu fui dar palestra. Isso me acalmou. Quando eu vejo, eu falo, calma, a tempestade vai passar. Né? Jesus está dormindo ali. Às vezes, a gente mergulhado na tristeza, na teimosia, né? No desespero, a gente nem consegue perceber a ajuda espiritual que está do nosso lado. Isso a gente não pode deixar fazer. Nunca Jesus saiu do barco, nos dando conforto, deixando tranquilos para a gente tomar as nossas decisões. Jesus é muito firme com as palavras. Um dia ele disse assim, ó, nenhuma das minhas ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Ou seja, não é você que vai ficar desgarrado, ele vai largar você, não. Ele prometeu para o Criador, você me deu a solução? Não vai ter um que vai se perder, vai demorar. Então ele vai fazer tudo o que for necessário. Não estamos sós. Então, nós já temos muita revelação, exemplos, está faltando assimilação prática. É isso que está faltando. Precisamos ter mais testemunho do que essas vivências aí escritas. A palavra é importante, como eu disse, mas ela é limitada. Muito bacana o que eu falo, os frutos, é gostoso e tal, mas depois ali fora vai ter que vivenciar, né? Adquirir ideias, assim, é fácil. Mudança de comportamento é que é difícil. Mudar de comportamento vai demorar. O processo é milenar, ele é natural, ele é ordenado, né? Vejamos a paciência de Jesus. É o que ele estava querendo dizer no menino do barco. Eu estou com paciência aqui, cara. Fazer sem pressa. E a gente quer passar para espírito puro em 80 anos, né? Está para morrer mesmo, deixa eu correr, fazer alguma coisa que eu quero, né? Dar um saltinho. Os espíritos, então, chamaram a doutrina espírita de consolador prometido, porque eles já previam este momento que nós estamos passando. Já estava previsto tudo isso. Por isso que veio encaixado estrategicamente aqui essa revelação. Né? Não tem uma invenção, nada, é a revelação que nós vamos receber no andar do mundo. Muito bem. Aí, hoje, dia 17, a minha mãe está fazendo 91 anos. Ontem eu fui visitar. E eu vi um exemplo do Mário Sérgio, eu falei, eu vou tentar fazer com a minha mãe. Porque na época da pandemia, a gente raramente ia visitar, porque não podia. E a gente podia dizer, ei, mãe, está difícil, porque a gente estava, quem falava que estava difícil, que o negócio tudo parado, pandemia, gente morrendo. Está difícil essas coisas que nós estamos vendo aqui, né? Vamos lá. Se a minha mãe, aqui hoje ela não tem da cabecinha, tá? Ela achou que ia casar, não era aniversário. Mas tudo bem. Se ela tivesse a cabeça que ela teve já um dia, ela ia falar assim, presta atenção, meu filho, você está vendo muita coisa. Eu nasci em 1932, 13 anos após o final da Primeira Guerra. Quando ainda havia reflexos de desespero na economia, todo mundo desesperado, na convivência, famílias enlutadas pela morte dos seus entes queridos. Eu
nasci, filho, 13 anos após o final da gripe espanhola, que matou milhões de pessoas. Quando ela tinha 13 anos de idade, explodiu a Segunda Guerra Mundial. Com 15 anos, minha mãe perde a mãe no parto. A minha avó tinha gêmeos, morreu ela e um dos gêmeos. E minha mãe, com 15 anos, a mais velha, ficou para cuidar dos 11 irmãos dela. Calma que não acabou. Aí, tchau adolescência, né? Devido à Segunda Guerra, tinha restrição de alimento, combustível, a economia estava em frangalhos. E o mundo ainda teve que se dedicar a um confronto imenso quando terminou a Segunda Guerra. E ela tinha 19 anos quando terminou a Segunda Guerra. O mundo tinha perdido 55 milhões de pessoas. E quando ela achou assim, agora vai, 2 bombas são jogadas em Hiroshima e Nagasaki, iniciando um medo do fim da espécie humana. Ou quem que não assustou quem viu aquilo? Aí quando tudo parecia bom, agora vai, aparece Estados Unidos e Rússia, começaram a ter uma tal da Guerra Fria, que ficou aquela possibilidade constante de uma guerra nuclear até se findar nos anos 90. Neste ano ela tinha 64 anos. E ela disse, agora vai. Veio a crise do petróleo, inflação de 2.000 ao ano. Agora vai. Aí 88 anos vem a pandemia. A hora que ela achou que ia brincar com os netos, os bisnetos, agora coloca todo mundo num canto e ela fica isolada. Se ela tivesse a cabeça doidinha, não de hoje, tá, pela idade, ela diria assim, vou te contar uma coisa, você não viu nada. E a gente acha, pandemia, meu Deus, eu vivi a pandemia. Sobrevivemos, graças a Deus. Por algum motivo não estamos aqui, a nossa dívida é maior, talvez. Então, é isso. E ela contaria isso para confortar? Não. Para eu me conformar? Não. Ela contaria para que a gente ganhasse ânimo, para entender que cada pessoa que for capaz pode fazer o seu melhor e as vidas seguem em frente. Porque na pandemia teve muita gente que dizia assim, o que eu posso fazer? 3 pontinhos. O que eu posso fazer? Pandemia. Agora tem pessoas que diziam assim, o que é que eu posso fazer? Interrogação. Como é diferente. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Cá estou. O que eu posso ajudar? E nós tivemos. Foi a vacina mais rápida desenvolvida na humanidade. Muitos não tinham não acreditavam que podia ser, e aconteceu. E muitos não pararam de trabalhar e seguiram para sustentar alimentos lá na lavoura, a gente trabalha independente da pandemia. Então, qual é a pessoa que você quer ser? Essa ou essa aqui? E a gente vai achar que já viu muito, viu nada. Muito bem. Então, quando alguém fala assim, o que eu posso fazer? Você fala assim, mesmo quando você não fala assim, vou fazer o possível. Não pode falar, vou fazer o possível. O cara já diz isso para você. Eu vou fazer o meu melhor. Não é o possível. Quando você falar, vou fazer o possível, fala assim, não acredito nisso. Não, eu vou fazer o meu melhor. Aí tem a garantia de que você vai se esforçar ao máximo nessa luta aqui. E para encerrar, hoje também, no final do pôr do sol, se comemora o Ano Novo Judeu. Eles estão no ano 5.784, hoje, né? Que eles chamam de Shana Tová ou Metuca. Shana Tová quer dizer ano bom, o Metuca é doce, então um bom ano doce para você, certo? E eu, como tenho alguns amigos judeus, eu recebi lá no grupinho, todo mundo mandando parabéns para os judeus que estavam comemorando, e ele nos mandou um quadradinho que eu vou reler aqui, certo? Para encerrar, ele diz o seguinte: quando você estiver na vida, você tem que olhar para 5 direções. Para frente, para saber para onde você vai. Para trás,
para você nunca esquecer da onde você veio. Para os lados, para ver quem é que está te apoiando nos momentos difíceis. Para baixo, para você não pisar em ninguém. E para cima, para que saiba que alguém te olha e cuida de você. Tá? Então, quem está no comando dentro desse barco o tempo todo é Jesus. Nós não estamos sós, olhando sempre por essa direção, não esquecendo do nosso comando. Certo? Essa era a mensagem de hoje. Uma boa semana a todos. Né? Que agora vou mudar. Não vou dizer que Jesus siga os seus passos, que todos sigam os passos de Jesus. Tá?